Olá todo mundo, né? Tudo bem? Aqui quem tá falando sou eu, proprietário deste canal parado e que nunca, quase nunca, é utilizado, a não ser pra postar vídeo de joguinho bosta. Hoje eu vim aqui com uma proposta diferente, né? Eu vim aqui pra falar um pouquinho sobre leitura e sobre saúde mental. Eu não quero me estender muito nesse vídeo, até porque eu tô sem cabo, então para passar pro computador o vídeo vai demorar um pouquinho. Esse ano não foi um ano muito fácil para mim. Foi um ano que eu vivi muitas coisas diferentes do que eu tô acostumado. Então, ano passado, por exemplo, eu morei sozinho e foi um puta de um baque para mim, né? E esse ano eu divido apartamento, mas dividir apartamento é praticamente como morar sozinho. E não tem sido, assim, um ano fácil pra mim, mentalmente falando, certo? Esse ano eu comecei terapia. Não tenho a vergonha aqui de falar também que eu comecei a usar medicações. Óbvio, pelo amor de Deus, uso com médico. Mas não foi um ano muito fácil pra mim. Eu vivi coisas que eu nunca tinha vivido antes. Responsabilidades, né, que eu não tinha assumido. Quando eu digo responsabilidades, experiências mesmo. Um dos refúgios, né, que eu tenho encontrado ultimamente é a leitura. A leitura e filme também. Eu gosto muito de ver filme. Ultimamente eu tenho assistido a filmes clássicos, tenho gostado e tal. E a mesma coisa acontece com a leitura. Então eu vou apresentar aqui um pouquinho do que eu li esse ano. Poucos livros, tá? Eu sou uma pessoa extremamente leiga, eu tenho começado a pegar gosto pela leitura. Eu sempre li muito picado, então eu lia um pouquinho, parava, lia outras coisas, e sempre coisas assim, introdutórias, muito bobas. Nada é bobo, né? Mas livros menos profundos, digamos assim, né? Então, esse ano eu comecei a entrar em livros um pouco mais densos. E eu acredito que tem casado muito com as minhas experiências de vida, por isso que eu tenho tido esse amor. Ultimamente, mais, né? Eu tô iniciando nesse mundo agora, então tenho começado a ler um pouco mais de clássicos, né? Esse vídeo não tem roteiro, é um vídeo totalmente aleatório. Então, esse ano eu li Salem, do Stephen King. Essas marcações aqui, eu não sou nenhum cult que lê livro e fica marcando passagem. Até o presente momento eu não sou essa pessoa. Só que é só pra marcar, só marquei capítulo mesmo, porque na época eu queria saber até onde eu tinha que ir. Então eu marquei os capítulos e pra mim foi mais fácil. Comecei num livro, pra vocês verem a trajetória do meu ano, foi um livro de terror, mas que é um livro teoricamente mais tranquilo. E eu sempre gostei de Stephen King, não vou falar que eu sou um leitor ávido, então eu li 3 livros dele. Mas Stephen King foi um grande parceiro que eu tive aqui durante esse ano, em Salem, né, que conta basicamente a história de 3 figuras enigmáticas que chegam a Salem Slot e coisas estranhas começam a acontecer. E daí o livro é todo pautado em esses acontecimentos, né? O livro foi publicado com o nome de A Hora do Vampiro, antigamente. Publicado anteriormente como A Hora do Vampiro, ou seja, tem vampiro na porra do livro, né? O livro já entrega mais ou menos do que é o negócio. Eu sempre gostei muito de vampiro, inclusive eu tenho um gato que está aqui atrás de mim. E o nome dele é Vladimir, né? Por quê? Porque eu gosto de russo. Não que eu apoie o que a Rússia está fazendo, mas eu gosto da cultura russa, acho a história dos caras muito interessante, apesar de trágica. E o nome do meu gato é Vladimir. Vladimir também, pra quem não sabe, é o nome do Conde Drácula, né? O Conde Drácula recebeu esse nome, Drácula, mas ele era Vladimir, o nome dele. Aí eu comecei com esse terror do Stephen King, um livro que eu adorei, achei muito bom. Acho que o final pra mim não foi dos melhores, na verdade eu nem lembro direito como é que termina. Mas eu lembro que eu não gostei muito do final, eu achei que podia ter sido diferente, mas Stephen King pra mim não é um cara que escreve finais muito bons. Então, foi uma leitura muito boa, é um livro um pouco mais longo, deve ter 450 páginas. Pra muita gente é um livro pequeno, pra mim é um livro com uma quantidade boa de páginas que eu consigo ficar entretido. Aí eu passei pro meu primeiro contato com a literatura japonesa, Ryu Murakami.
Inclusive, tem um outro Murakami, o Haruki, que eu tenho muita vontade de ler, cara. Acho que é Kafka Beira-Mar. Um livro que eu tenho muita vontade de ler, e um outro com uma capa azul da Alfaguara, que eu não faço ideia do nome. Esse livro aqui eu quebrei um pouco a cara, porque eu não sabia sobre o que era. Eu queria ter um pouco de contato com a literatura japonesa. E ultimamente eu tenho buscado ler, né? Eu não sou um leitor, então se você olhar meu repertório, né, de leitura, ele é bem pobre. E esse ano eu tenho começado a ler, então não liguem, eu sou um leigo, tá? Desculpa. Mas esse aqui foi o meu primeiro contato com a literatura japonesa. E eu confesso que eu não sei se eu gostei muito, a princípio. Eu achei que esse livro aqui, na verdade, é basicamente sobre um cara que ele finge uma audição de um filme para encontrar aí uma mulher para ele. Ele é viúvo, ou seja, a mulher dele morreu. E ele sente que está na hora de se relacionar. Ele não só sente como as pessoas começam a fazer pressão para ele se relacionar. E ele e um amigo dele decidem fingir uma audição, que é como se fosse um Tinder da vida real. Ou seja, eles vão fingir que vão fazer um filme, e com base aí no catálogo de mulheres que se candidatam para fazer parte desse filme, para serem a protagonista, ele vai escolhendo aí. E ele acaba encontrando uma mulher, mas uma mulher não muito normal, digamos assim. Eu não sei, na verdade, esse vídeo não vou entrar muito em livro nem nada, porque eu não tenho roteiro, tô só jogando um pouco aqui. É um livro que eu acho que foi um primeiro contato, assim, diferente, uma leitura. A literatura japonesa é muito diferente. Eu achei até, por voltas, um pouco machista, sei lá, esquisito. Eles têm uma coisa muito de hierarquia na sociedade, eles são mais formais. Eles reparam muitas coisas que, por vezes, a gente não repara. Então, ele vai descrever uma pessoa, ele fala da sobrancelha dupla dela, um negócio assim. Então, é um livro, eu achei legal, assim, sabe, tipo, esse contato. O livro eu não achei que foi um dos melhores escritos, assim, achei que foi um livro muito corrido, a trama em si só vai acontecer no final do livro e dura pouco. Achei meio embaralhado tudo. Mas eu decidi pegar pra ler esse livro, né, é um livro que eu tava com uma ressaca aí de livro, eu não tava lendo porra nenhuma. Achei que foi um bom livro, tá? Sei lá, eu jogo umas 3,5 estrelas nesse livro aqui. Eu acho que ele é legal, só que ele é meio chato, digamos assim, tipo, muito diálogo desnecessário e tal. Mas eu não sou crítico de livro, foda-se, eu sou só uma pessoa leiga e eu não tenho compromisso com o livro. Então, muitos livros eu começo, às vezes eu não gosto, eu paro. Mas ultimamente eu tenho guinado mais para livros que consigam se conectar mais às experiências de vida que eu tô tendo, né? Livros um pouco mais clássicos, digamos assim, mais profundos. E como eu não gostei muito do primeiro contato, sim, foi um primeiro contato, acho que não muito, podia ter sido melhor. E eu acabei pegando a recomendação de um livro do Osamu Dazai. Eu conheço o Dazai pelo Bungo Stray Dogs, pra quem não conhece, é um anime muito legal, inclusive. Não assisti inteiro, mas foi por lá que eu conheci o Dazai, eu já tinha visto em vários animes referências ao Dazai. E esse, de fato, foi um contato muito impactante que eu tive com a literatura japonesa. Esse livro aqui ele vai falar sobre um cara que ele é de uma família muito tradicional japonesa. E aqui você vê desde a infância dele até a fase adulta dele, como é que ele... Na verdade, a vida dele, ele tentando se encaixar na sociedade. Só que, por vezes, aí criando máscaras. Então, pelo que eu lembro desse livro, eu li faz alguns meses já, ele é um homem totalmente deprimido, né? E para se encaixar na sociedade, ele busca aí virar um palhaço, basicamente. Então ele cria uma máscara, ele finge, né, uma pessoa que ele realmente não é. Então por fora ele é uma pessoa que vive fazendo piada e tudo mais, e por dentro ele é simplesmente deprimido e ele não vê muito sentido na vida, né? A gente observa, na verdade, que o Yoso, que é o protagonista, é um alter ego do Dazai. A vida do Dazai em si foi uma puta de uma vida merda. Ele se matou aos 38 anos, acho que ele se suicidou, se eu não estou enganado. Eu não lembro como é que foi, eu acho que ele se jogou no rio e morreu afogado.
mas ele era um alcoólatra e é viciado em puta, e, enfim, só que acho que vou ter que cortar, porque eu não posso falar esse tipo de coisa. Mas é um livro bem pesado, você vê o protagonista tendo dificuldade de se encaixar na sociedade, e o foda é que eu falei que não foi um ano muito bom pra mim, e por vezes a gente acaba se identificando um pouco curioso, o que é muito preocupante, inclusive, né? Não se identifiquem com ele, por favor, sejam felizes, se fosse fácil assim, né? Mas eu acho que foi um contato maravilhoso, assim, com a literatura japonesa. E a partir desse livro eu fiquei com vontade de ler mais. Só que, como eu disse, eu sou uma pessoa inexperiente, eu não tenho tanto repertório, assim, de leitura, então eu tô conhecendo um pouco de tudo, né? Até a própria literatura brasileira, que tem me agradado muito agora. Mas é um puta de um livro bom, eu adorei esse livro, achei maravilhoso, mas não é um livro que eu acho que tem que ser lido por qualquer um. E acho que tem fases para você ler ele. Ele é um livro pequeno, só que um livro denso. É um livro que dá para você explorar muito. Recomendo esse livro totalmente, acho que é um dos melhores livros que eu já li. Mas assim, é literatura japonesa, então ela é bem realista, assim, digamos. O cara ele vai te contar como é que ele tá se sentindo toda hora. Ele tá sempre observando várias coisas, assim. É uma literatura que eu achei bem complicada, assim, tipo, emocionalmente de lidar. Não acho que é um livro para qualquer um. Tem que ter estômago e emocional para ler o livro. É um livro bem deprimente. Aí, por indicação do meu terapeuta, grande terapeuta, adoro ele inclusive, eu tive contato com Camus, Albert Camus, acho que é Camus que fala, né? Enfim, eu não sabia do que se tratava, na verdade foi uma indicação de autor. Eu entrei no sebo e acabei pegando o primeiro livro que me apareceu. Paguei extremamente barato nele. Então, esse livro aqui, eu nem lembro direito, na verdade, contar certinho do que se trata, mas eu lembro que é sobre um cara que ele vive na Argélia, em Argel, capital da Argélia. E ele é totalmente indiferente a tudo, assim. Então a vida dele é um tanto faz, né? Inclusive é uma das frases que ele mais fala no livro. Chama Meursault, o protagonista. E é a frase que ele mais fala na vida, tanto faz. Ou seja, você quer se casar comigo? Bom, tanto faz, pra mim é indiferente. Se você quiser se casar comigo, eu me caso com você. Se você quiser ter filho comigo, beleza. Se não, beleza também. Então parece que a vida desse homem não tem sentido nenhum. Nada irrita ele, nada, porra nenhuma, assim, sabe? Ele é um cara totalmente indiferente à vida. E em uma bela ocasião, ele, por algum motivo, ele pegou um revólver, tava dando um rolê. Antes disso, ele tinha se envolvido numa treta de um cara que morava no mesmo prédio dele. E esse cara acabou tretando com uma mulher que era de uma família árabe, então o cara acabou tretando com os árabes, e os árabes meio que estavam perseguindo ele. E daí, numa bela ocasião, ele acabou entrando no meio dessa treta toda e defendendo o cara e virando amigo dele. E ele, por algum motivo, eu não lembro ao certo agora, mas ele tá com um revólver e ele avista os árabes que outrora já haviam perseguido ele e o amigo dele, né, que eu não vou lembrar o nome, e simplesmente mete 4 balas num árabe. É isso. Ele dá 4 tiros num árabe, ele é preso, e é basicamente, eu acho que esse livro é mais não sobre o matar um árabe, né, porque se você ler ou ver resenha, todo mundo vai falar pra você que ele é condenado à morte por matar um árabe. Eu acho que ele é um livro muito mais de análise, assim, sabe? De você ver como é que o cara reage. Ele é simplesmente indiferente, ele foi condenado à morte e ele não tá nem aí. Né? E ele fica, inclusive, a única coisa que tira ele do sério neste livro é uma cena de um pastor, né, que tá pedindo, falando que não é muito tarde pra ele pedir perdão e tal. Não sei se é pastor, acho que é padre. E isso tira ele do sério. Fora isso, simplesmente a vida dele não tem sentido. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre o autor e tal, e descobri que ele é o criador do absurdismo, né? Que a vida é um absurdo e basicamente é como se fosse desculpa aí os filósofos de plantão, mas é como se fosse um niilismo, assim, sabe? Então a vida dele não tem sentido, a gente tem que aceitar o absurdo que é a vida. Eu acho que o protagonista dele retrata isso melhor do que tudo, né? O cara é simplesmente indiferente à vida. Essa foi uma leitura que eu tive esse ano. E logo depois,
Esse cara é franco-argelino, se eu não estou enganado. É um francês nascido na Argélia, Albert Camus, desculpa. E eu embalei em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou seja, eu pulei essa leitura quando eu estava no ensino médio. E eu acho que realmente na época não ia fazer sentido nenhum para mim, essa leitura. É uma leitura que, na época, terceirão, segundo ano do ensino médio, não sei. E eu acho que realmente eu não ia ter aproveitado tanto quanto eu aproveitei, então eu achei no sebo também esse livro. Eu gosto muito de comprar as coisas no sebo porque são mais baratas e você acha edições muito boas ou edições que não existem mais. Mas, enfim, essa aqui é uma edição da FTD, a diagramação dela é muito boa, bem bonita. E ele tem bastante nota de rodapé também. Eu não preciso dizer do que se trata Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que é um livro mais famoso do brasileiro e da literatura brasileira, eu imagino que seja. E é o melhor livro que eu já li na minha vida. Acho que por conta de tudo que eu passei esse ano, um ano complicado. Brás Cubas, apesar de uma figura um tanto quanto deprimida e difícil, mas é um cara que às vezes a gente acaba se identificando algumas vezes com ele, o que também é muito preocupante. Mas é um livro muito rico, eu acho que os personagens são muito bem desenvolvidos. Rola toda ele criou uma corrente filosófica, né, do Quincas Borba aqui, que eu não lembro o nome direito da... Deixa eu ver aqui, peraí. Humanitismo, lembrei. Então, ao vencedor, as batatas, o maior jargão do humanitismo. Eu não consegui entender direito o que era o humanitismo. Eu acho que é mais uma crítica, né, mais do que uma filosofia fundada, é uma crítica, né? Eu imagino que seja isso. Porque você tem aí um personagem que critica religiões como impondo uma verdade absoluta, dizendo que são a salvação, mas ele por si só criou uma filosofia que é a filosofia das filosofias e vai salvar todo mundo. E o estoicismo não é nada perto do humanitismo. Converta-se ao humanitismo e torne-se você também um humanitas, certo? Então, assim, eu acho que foi mais uma crítica do Machado. Eu não li, ainda, inclusive quero ler o Alienista dele. E Quincas Borba, né, eu quero ler. Mas eu tô conhecendo várias literaturas ao mesmo tempo, então depois que eu passar por cada um, leiam este livro. Mas eu acho que é um livro que... Eu não acho que é um livro que deveria ser lido em época de escola. Eu acho que deveria ser um livro lido mais pra frente, pra você poder pensar um pouco mais às vezes, né, cara? Eu gosto muito da parte do delírio, que ele tem uma conversa com a natureza. Gosto muito do humanitismo e ele é um personagem bem... Ele é um cara, na verdade, é um filho da puta, né? Ele só fez merda, foi um playboyzinho criado com o pai. E aí você vê ele sem papas na língua, né? Porque agora ele já tá morto, ele não tem nada a perder, ou seja, ele pode narrar tudo que aconteceu com ele, porque ele é um defunto autor, e não um autor defunto. Ele deixa isso bem claro. Cadê? Bom, ele é um defunto autor, e não um autor defunto, certo? E eu gosto muito das partes que o próprio Machado coloca, né? Primeiro porque o livro é escrito em primeira pessoa, os capítulos são bem curtos. E eu amo isso. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote. E adeus. E a frase mais famosa, né? Que é a dedicatória desse livro. A dedicatória desse livro você já começa com uma linda frase. Ao verme que primeiro roeu as ferias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. E a frase final do livro também: não tive filhos, como é que é? Não tive filhos e não passei a ninguém o legado da nossa miséria. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, né?
Livro muito bom, um livro muito forte. Não é o livro mais fácil que eu já li na minha vida, inclusive é um dos livros mais difíceis. Eu acho que Machado escreve de uma forma bem difícil mesmo. Eu não lembro das minhas aulas de literatura do ensino médio, mas eu acho que ele é do realismo. Eu acredito que ele seja do realismo. Mas é um livrão, um livrão. O último livro que eu li, A Metamorfose, do Franz Kafka. E o que eu posso falar desse livro? Eu acho que é um livro que deveria ser lido. É um livro curto, eu acho que tem 94 páginas aqui nessa minha edição da Companhia das Letras, então foi a primeira edição, peguei no sebo também. E é um livro que basicamente é um homem que vira uma criatura, um inseto monstruoso. Ele acorda num dia e ele virou um inseto. E daí você tem toda uma relação da família lidando com o fato dele ser um inseto e a nova vida dele e as relações, né? Isso não é uma surpresa, né? Até porque a primeira frase do livro, vou até ler aqui. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Então Gregor Samsa virou um inseto, e agora? Como é que a família dele vai lidar com isso? Porque ele paga as contas da família, né? E ele sustenta a família. Então, e agora? O que vai acontecer? Temos aí na história, certo? Bom, isso aqui foi basicamente o que eu li. Igual eu falei, eu gosto de ler livro devagar, eu não tenho compromisso com livros, sou uma pessoa totalmente leiga. E o que eu estou lendo agora? Estou lendo Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Estou na página, acho que 200, estou quase na metade do livro. É uma das leituras que eu quero terminar até o final do ano. Eu não tenho compromisso com o tempo, então eu leio a hora que eu quero, na velocidade que eu quero. Estou com a edição da Editora 34, que eu estou achando muito boa, inclusive tem muita nota de rodapé legal. E é basicamente a história de um cara que mata uma agiota. É um moleque, um ex-estudante revoltado, que mata uma agiota. E basicamente até o presente momento ele vivendo com a culpa e tentando não ser pego, né? E daí no meio acontecem várias coisas aí que eu não vou me estender muito, até porque o vídeo já está bem longo. Então eu tô lendo este livro, né? Está em andamento essa leitura. Eu estou lendo junto com ele O Retrato de Dorian Gray. Eu tô bem no começo ainda, na verdade, eu li acho que 40 páginas, mais ou menos. Eu nunca tinha lido nada do Oscar Wilde, nem lido nada, eu não sabia nem do que se tratava esse livro. Tem hora que eu gosto só de quebrar a cara. Com os livros eu não leio nem a parte de trás, então prefiro não ler. O Oscar Wilde, eu acho que lendo assim e vendo, é um jeito assim de escrever totalmente diferente, passa assim numa época totalmente diferente, todo um negócio mais poético esse livro aqui. Mas eu já peguei mais ou menos a ideia do livro com um cara que ele tem um apreço muito grande pela beleza, ele não quer envelhecer. Então ele um artista tá fazendo um retrato dele. E o artista terminou esse retrato dele, ele olhou e falou assim: putz, meu, isso falando com as minhas palavras, né? Porque ele fala de uma maneira muito poética, mas meu, como eu queria ficar jovem e belo para sempre, né? E no meu lugar, esse retrato aí que você fez envelhecesse por mim. E eu imagino que isso que vai acontecer, mas eu não vou tentar adivinhar porra nenhuma, só vou ler. É uma leitura bem mais poética, né? Esse livro aqui eu não faço ideia de questão de se é romantismo, porque parece um romantismo, um negócio assim. Tô gostando do livro, uma leitura muito boa. Depois eu venho aqui falar o que eu achei. Eu nunca fiz vídeo de livro nem nada, eu nunca li livros clássicos também, eu só lia tipo Jogos Vorazes e tal. Esses livros mais infanto-juvenil, assim, sabe? Livro mais pra vender, sei lá. Não que eu não goste, eu adoro Jogos Vorazes, adoro. Eu li um livro muito bom também que chama O Ceifador. E agora eu quero apresentar um pouquinho dos livros que eu tenho pra ler, né? Vou pegar até um outro aqui. Bom, voltei de novo, né? Tô aqui com mais alguns livros que eu quero ler. Então, não em ordem, tá? Eu quero até perguntar pra quem estiver vendo esse vídeo qual seria
que vocês querem que eu leia depois de terminar o que eu tô lendo, porque eu não vou sobrepor, né, nenhuma leitura. Pra mim, 2 livros tá de bom tamanho, assim. Então, eu só vou começar a ler outros livros assim que eu terminar os que eu tô lendo. Então, o livro que eu adquiri recentemente, que eu tô com muita vontade de ler e eu gostaria muito que fosse a minha próxima leitura principal, é Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, né? Eu não sei do que se trata esse livro, eu sei que é um livro clássico e eu sei que se passa no sertão, né, Grande Sertão. Então é uma leitura que eu tô querendo ler e eu quero quebrar a cara com esse livro. Eu gostaria, se você for me indicar esse livro, só fale, leia, mas não me dê spoiler, eu não quero saber do que se trata. Tô com outro livro do Dostoiévski que eu peguei pra ler, Os Demônios. Esse aqui eu já sei mais ou menos do que se trata, que é a morte de um estudante, que é motivado por episódio verídico, o assassinato do estudante Ivanov pelo grupo niilista liderado por Nechayev. É um livro, acho que foi um dos últimos livros que o Dostoiévski escreveu, e ele é um livro meio que criticando os ideais niilistas, né, chegando na Rússia, na época. É uma leitura que eu quero ter também como principal, mas eu acho que eu vou ler Grande Sertão Veredas antes, intercalar um pouco, né, terminar um Dostoiévski, começar outro, depois ler Dostoiévski de novo. Outro livro que tenho adquirido aqui, Capitães da Areia, do Jorge Amado. Também eu gostaria de quebrar a cara com esse livro, é um livro que todo mundo fala muito bem e eu tenho me apaixonado cada vez mais pela literatura brasileira, então Jorge Amado, né, pretendo ler. Esse aqui eu pretendo ler, na verdade, esse ano. É um livro que eu consigo, é um livro mais curto, então acho que dá pra ler enquanto eu leio outro livro, certo? Daria inclusive pra eu ler Grande Sertão Veredas em conjunto com Capitães da Areia. O livro que tá na minha lista também, Memórias do Subsolo, também do Dostoiévski. Eu tô gostando tanto do Dostoiévski que eu já tô até preparando as próximas leituras. Livro mais curto também. Eu sei que é sobre um cara que cansa de viver e se isola no subsolo, e daí basicamente um diário da vida dele no subsolo, e rola a primeira parte do livro, questões filosóficas, eu sei. Mais um livro que eu tenho aqui, autor dessa vez português, se eu não me engano, Saramago, ganhou o prêmio da literatura. Então é um livro que eu tenho muita vontade de ler, e basicamente parte da premissa é: e se todo mundo ficasse cego? E se o mundo inteiro ficasse cego? Então é um livro que chama muita atenção e ele tem um peso até por ter ganhado o prêmio. Então eu quero ler também. E um livro que eu tenho, comprei no ensino médio, não li, cara, que vergonha. Mas eu tenho muita vontade de ler porque eu sei que é sobre um caso real de assassinato. E ele fez um trabalho meio que jornalístico nessa obra na época, Casa de Pensão, do Aloysio de Azevedo. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, então ele vai entrar na pilha também dos livros que eu quero ler. Então as leituras que eu vou dar prioridade para ler depois que eu terminar o que eu tô lendo agora são essas aqui, né? Então temos estas. E leituras em andamento, temos Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, Crime e Castigo, esse aqui é a prioridade, tá? É o livro que é a minha leitura principal. Esse aqui também tá sendo um puta de um livro, mas eu tô lendo meio que adjacente. Então é isso, queria comentar um pouquinho sobre essa minha nova paixão. Eu tô conhecendo várias literaturas, também quero ler 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que eu não tenho aqui, mas eu vou viajar amanhã. Então eu tô levando alguns livros aqui pra ler, se eu conseguir. E quando eu voltar de viagem, possivelmente em janeiro, eu quero ler também 100 Anos de Solidão e entra na pilha também. Eu gostaria que, se você por algum caso ler e já leu algum desses livros que eu quero ler e passou por aqui de alguma forma, o vídeo tá longo, eu quero que você me indique livros então para ler, ou então dentro dessa pilha aqui que eu tenho de livros, qual seria o livro que eu deveria ler primeiro, né? Eu adianto que o Saramago eu tenho vontade de ler, mas eu não quero ler agora, eu quero ler um pouquinho mais pra frente. Então eu acho que eu fico entre Grande Sertão Veredas, Os Demônios. Fico entre esses dois, e daí entre leituras complementares, né? Não complementares, mas livro pra ler junto, fico entre Capitães da Areia e Memórias do Subsolo. Então me indica aí, o vídeo já tá longo pra caralho, eu vou ter que cortar algumas partes. Mas é isso, obrigado. Eu não tenho compromisso com o livro, eu sou uma pessoa comum,
Eu não entendo muito, então eu tô lendo agora, começando a entrar nesse mundo agora, tá? Tô gostando bastante de todas as leituras que eu tô fazendo no momento. Se eu não gosto do livro, eu paro de ler. Igual eu acabei de falar, não tenho compromisso com leitura, né? Mas então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui, se você aguentou essa meia hora de vídeo. Um vídeo muito diferente, eu nunca mostrei meu rosto, eu acho que dessa forma. Então eu gostaria muito da ajuda de vocês, para que vocês me indicassem, me dessem um norte, porque eu estou amando ler e quero conhecer mais. Muito obrigado a todos e foi um vídeo muito louco. É isso. Beijão.